Olá, meu nome é Glaucia, eu sou fisioterapeuta. Eu trabalho na Clínica Neuroenvolver aqui no Rio e eu atuo há 13 anos na área de neuropediatria. Eu fui então convidada pela Juliana da Fisiovital para vir aqui conversar um pouquinho com vocês, contar um pouquinho sobre a minha prática clínica. Então, os nossos encontros, as nossas conversas, eu vou sempre trazer uma fundamentação teórica e como que ela se aplica no nosso dia a dia, na clínica, no atendimento das crianças, tá bom? Então, o primeiro tema que a gente escolheu para começar o nosso bate-papo foi porque eu devo começar a colocar a criança de pé a partir do 9º mês de idade. Tá? Então, a gente sabe que as crianças com desenvolvimento motor típico, elas começam a se puxar para de pé por volta do 7º mês. Entre o 8º e o 9º mês de vida, elas já permanecem mais tempo de pé, mesmo que a princípio seja segurando com as duas mãos. Então, é muito importante que a gente proporcione para as nossas crianças que apresentam desenvolvimento motor atípico a mesma experiência, a mesma vivência. E por que isso é tão importante? Então, para entender a importância da postura de pé e de começar a colocar de pé com 9 meses, a gente tem que voltar um pouquinho e entender como que o quadril ele é formado, tá? E como ele se desenvolve ao longo da infância. Então, o quadril ele é formado pela superfície esférica da cabeça do fêmur, então pela bola, que é a cabeça do fêmur, que se encaixa na concavidade, na superfície côncava do acetábulo, tá? O acetábulo ele fica localizado no osso da pelve. Então, o acetábulo ele se encaixa, tá? Com a superfície esférica da cabeça do fêmur. Os quadris, tá? Os dois quadris, eles recebem o peso da cabeça, do tronco, dos membros superiores e distribuem para as duas membros inferiores. Ao mesmo tempo, que ele recebe a força de reação solo que sobe através do pé. Tá? Então, o quadril ele é muito importante na absorção de forças, tanto do peso do corpo quanto da reação do solo, que vem na direção oposta. Eu trouxe aqui para vocês a imagem de um raio-x sadio, então onde há um encaixe perfeito da cabeça do fêmur com o acetábulo, para vocês terem uma ideia do que é um raio-x quando o quadril está sadio, tá? O fêmur, por sua vez, ele é formado pela cabeça do fêmur, que é redonda, que é uma superfície esférica, o corpo do fêmur, e ligando a cabeça ao corpo, a gente tem essa ponte aí, que é o colo do fêmur, o colo femoral. O colo femoral, ele tem uma angulação específica, tá? Que permite que a cabeça do fêmur ela fique direcionada para o acetábulo, e aí ocorra um encaixe congruente. Tá? O colo femoral ele é formado principalmente de osso esponjoso, então ele é muito importante no processo de absorção das forças, tá? Tanto do peso quanto da reação ao solo. O quadril ele sofre também influência direta de vários músculos, tá? Principalmente os abdutores do quadril e aí focando no glúteo médio, tá? Quando a gente está de pé, o que acontece? A gente faz uma força compressiva no fêmur. Como assim? Então, a gente está de pé, digamos que esse aqui é meu fêmur. O peso do corpo empurra o fêmur para baixo, tá? Ao mesmo tempo que a força de reação solo empurra para cima. Então, a gente comprime, a gente faz uma força compressiva no fêmur, tá? Essa força compressiva, ela empurra a cabeça do fêmur para baixo. Do mesmo jeito que ela empurra a cabeça do fêmur para baixo, ela traciona a parte inferior do colo do fêmur. Então, tá aqui o colo do fêmur, a parte inferior desce, puxa para baixo junto com a cabeça do fêmur, enquanto a parte superior ela sobe. Então, ela traciona, ela sofre uma força de tração para cima, tá? E aí, pra gente proteger essa articulação, proteger a cabeça do fêmur que está sendo empurrada para baixo, proteger o colo do fêmur que está sofrendo uma força compressiva e outra tensiva, a gente contrai o glúteo médio. Na hora que a gente contrai o glúteo médio, ele traciona o trocânter maior. E aí ocorre um equilíbrio de forças ali, entre o compressiva e a tensiva, tá? Então, ocorre um equilíbrio de forças e aí a gente impede que esse colo femoral continue curvando, tá? Então, a gente protege a cabeça do fêmur, ao mesmo tempo que a gente impede que esse colo femoral ele se quebre, tá?
Então, o glúteo médio ele é muito importante para a proteção do quadril, da cabeça e do colo, tá? Do fêmur. O ângulo de inclinação femoral, ele varia ao longo da nossa vida. Quando a gente nasce, ele é mais largo, ele é maior. Então, ele é maior que 125 graus. Ele gira em torno de 150 graus, tá? Então, digamos que esse aqui é o meu fêmur, essa é a cabeça, o corpo e o meu cotovelo, meu punho aqui é o colo, tá? Então, quando a gente nasce, esse ângulo aqui, ele é maior, tá? Ele é maior, assim, tá? Gira em torno de 150 graus. Conforme a gente começa a ativar os nossos músculos abdutores, principalmente o glúteo médio, começa a ficar de pé, fazer sustentação de peso e começa a andar, a gente começa a fechar esse ângulo aqui, tá? E aí, por volta dos 7, 8 anos de vida, essa angulação gira em torno de 115 e 125 graus. Então, do momento que a gente nasce até por volta do 8º ano de vida, a gente fecha o ângulo de inclinação do colo femoral. Então, ele parte de 150 e lá pelo 8º ano de vida ele vai estar entre 115 e 125. Esse processo de redução da angulação, ele ocorre de forma mais acelerada entre o 2º e o 3º ano de vida, tá? No entanto, alguns autores, eles sugerem que essa redução ela continue ao longo de toda a nossa vida, sendo que a partir do 8º ano, esse processo é bem mais lento, tá? Então, ocorre 1 grau, mais ou menos, entre 1 e 5 graus por idade. Então, e isso varia, tá? De autor para autor. Então, a gente tem que memorizar isso, que quando a gente nasce, o ângulo de inclinação da cabeça do fêmur gira em torno de 150 graus. Entre 2 e 3 anos ocorre a redução de forma acelerada. E quando a gente está com 7, 8 anos, esse ângulo de inclinação já gira em torno de 115 a 125 graus, ok? Quando o ângulo de inclinação da cabeça do colo femoral ele permanece maior que 125 graus, a gente chama de coxa valga. Então, digamos aqui de novo que essa é a cabeça, esse é o corpo do fêmur, aqui é o colo. Se o colo está com o ângulo de inclinação aumentado, né, maior que 125, o fêmur ele parece maior. Ó, se ele está com o ângulo de 125, o fêmur parece menor. Se ele aumenta, o fêmur parece maior. Ou seja, ele alonga o comprimento do membro inferior. Então, na coxa valga, o membro inferior ele é maior, tá? Ocorre também um afastamento entre a origem e a inserção dos músculos, principalmente aí o glúteo médio, né? Então, os abdutores do quadril. Isso reduz a potência de contração muscular. Então, ele está hiperalongado, então ele perde potência, ele diminui força. E como ele diminui força, o que ele faz? Ele não consegue proteger a cabeça do fêmur e o colo femoral, como eu mencionei anteriormente. Então, na coxa valga, resumindo, tem o aumento do comprimento do membro inferior, reduz a efetividade dos abdutores e aumenta o impacto na cabeça femoral e no colo femoral, ok? Outro ângulo que a gente tem que ter em mente é o ângulo de antiversão femoral. Então, quando a gente nasce, o fêmur, ele nasce com a cabeça girada anteriormente, tá? Por volta de 30 a 40 graus de antiversão, ou seja, virado anteriormente cerca de 30 a 40 graus. Conforme a gente se desenvolve, a gente começa a ficar de pé, esse ângulo começa a girar. Então, essa cabeça do fêmur, ela começa a girar, tá? Reduzindo a antiversão até que ela fique em torno de 14 a 15 graus. Então, quando a gente nasce, a antiversão ela é maior, ela gira em torno de 30 a 40 graus e a gente reduz o ângulo de antiversão até que ele fique em torno de 14 e 15 graus por volta do 16º ano de vida. Quando a criança não consegue fazer essa correção, quando o ângulo de antiversão ele permanece acima de 14 graus, a gente diz que ocorre uma antiversão femoral. Então, quando ocorre essa antiversão femoral, a cabeça do fêmur ela fica descoberta em relação ao acetábulo. Então, como o fêmur está girado para frente, ele fica para fora do acetábulo. Agora, eu já estou grande e eu quero muito ficar em pé, eu preciso ficar em pé, só que a minha cabeça está para fora do acetábulo e eu preciso proteger o meu quadril, eu preciso que ele esteja congruente para não ter luxação.
O que eu vou fazer? Eu não consigo girar só a cabeça, como é o esperado. Então, o que eu faço? Eu giro, então vamos lá. Essa é a cabeça, digamos que aqui é o joelho, tá, gente? E esse aqui é o acetábulo. E eu preciso manter a congruência, eu preciso encaixar essa cabeça aqui no acetábulo. E eu não consigo virar só a cabeça. O que eu faço? Viro todo o membro inferior. Olha para onde foi o joelho. Para dentro, tá? Então, ocorre uma rotação interna do membro inferior. Ok? Outra coisa que acontece, uma mudança na distribuição de peso lá no pé. Então, uma vez que ocorre a rotação interna de todo o membro inferior, o peso do corpo ele começa a ocorrer, né, a incidir na borda medial do pé. Então, isso leva a uma pronação subtalar, tá? E por último, para você conseguir fazer essa rotação interna, girar todo o fêmur e todo o membro inferior, você aumenta a hiperlordose lombar. Então, o ângulo de antiversão femoral maior que 14 graus leva a uma rotação interna do membro inferior, uma pronação subtalar, o aumento da curvatura lombar, ok? Legal, e o que isso tem a ver com o neném? Então, quando o neném está na barriga da mãe, ele se mexe? Se mexe. No entanto, a movimentação acontece principalmente cabeça, tronco e membro inferior, membro superior. O membro inferior, ele quase não se mexe, principalmente no final da gestação. Quando a criança já está perto de nascer, ele quase não tem mais espaço dentro da barriga da mãe para conseguir mover o membro inferior. Então, ele adota uma postura flexora, tá? Todo o corpo fletido, ele forma um C. E ele faz uma flexão de quadril, então o quadril fica dobrado, com o joelho vindo para cima do tronco, uma rotação externa, então a perna fica rodada para fora e abduzida. E como que ele consegue manter toda essa rotação externa e toda essa abdução? Pelo aumento do ângulo de inclinação do colo femoral. Então, ele tá lá, tá? E aí o ângulo de inclinação do colo femoral tá maior que 125 graus, então tá aumentado, tá? A cabeça do fêmur, por sua vez, então, ó, em vez de estar aqui 125, ele tá aqui, já tá mais rodado externamente. E aí a cabeça tá antivertida, então tá rodada para fora, tá? E com a contratura em flexão. Então, por isso que ele consegue manter esses joelhos totalmente para fora, tá? Para conseguir esse encaixe. Então, o bebê dentro da barriga da mãe, ele tem uma contratura e flexão do quadril que gira em torno de 15 a 20 graus. Ele tem um ângulo de inclinação femoral do colo femoral aumentado em torno de 150 graus e o ângulo de antiversão femoral também está aumentado entre 30 e 40 graus, o que permite essa posição aí dentro da barriga da mãe. Quando ele nasce, ele mantém essa posição, principalmente nos 3 primeiros meses de vida. Então, quando o bebê, que é recém-nascido, ele tá de prono, ele mantém esse quadril fletido, então o joelho ainda fica elevado, próximo ao tronco e rodado para fora. Então, o joelho totalmente para fora e os pés se encontram lá embaixo. Essa foto aqui que o neném tá de amarelinho, então dá pra ver bem, ele tá de prono, o peso do corpo ainda tá todo na cabeça, então o bumbum tá mais alto do que a cabeça e ele tá bem fletido ainda, a contratura flexora. Na terceira foto aqui de fraldinha e meia, ele tá em supino e a gente observa a mesma postura, né? Os joelhos próximos ao tronco e rodados para fora. Então, ele ainda tem essas angulações que a gente citou. Na quarta foto, essa mais escura, só de fraldinha, a Lelê, ela já tem mais idade, ela já deve estar aí com uns 2, 3 meses, e ela já consegue tocar toda a perna ali na maca. Só que ela mantém, ou seja, ela já ganhou extensão de quadril. Então, ela já resolveu, ou já está resolvendo, a contratura e flexão do quadril. No entanto, ela mantém a perna girada para fora, com o joelhinho para fora. Ou seja, por mais que ela tenha ganho extensão de quadril, ela ainda não conseguiu corrigir o ângulo de inclinação nem a antiversão. Então, o joelho continua para fora. Conforme a criança vai ficando de prono, o peso do corpo, que a princípio estava todo na cabeça, tá? Então, o bebê tá assim, o peso todo aqui na cabeça. É assim,
peso todo na cabeça. Conforme ele vai ficando de prono, ele vai se desenvolvendo, ele vai descendo, tá? Então, o peso do corpo sai da cabeça e vem aqui pro bumbum, tá? Então, a princípio, o peso do corpo tá aqui na cabeça, então empurra a cabeça para baixo e o bumbum fica lá no alto, tá? Conforme o bebê vai ficando de prono, ele vai ganhando alongamento aqui na cadeia flexora, começa a ativar a cadeia extensora e o peso vai saindo da cabeça e vindo aqui pro bumbum, tá? Então, nessa primeira foto aqui que a Ana tá com blusinha e calça, ela tá super ativando extensores, tanto extensores de tronco quanto glúteo, tá? Então aqui ela começa a atuar lá naquelas angulações, no ângulo de inclinação do colo femoral, no ângulo de anteversão e começa a reduzir esses ângulos. No entanto, ela ainda não fica em pé, porque ela ainda é muito pequenininha. Então, como ela ainda não fica em pé, ela ainda não consegue fazer descarga de peso, então o processo ainda é lento. Na foto de baixo, né, que é um menininho de fraldinha, a gente consegue observar que ele já tem bastante alongamento da cadeia flexora, só que ele ainda mantém a postura em rotação externa, tá? Apesar dele já ter aí por volta dos 4 meses, ou seja, ainda tem, por mais que ele já esteja trabalhando extensores, já esteja trabalhando o glúteo, ele ainda não conseguiu mudar totalmente essa angulação, porque ele ainda não conseguiu ficar de pé. Então, na foto do meio aí, de fraldinha, o Rudá tá de pé. E aí você observe a base de suporte. Então, os pés estão bem afastados um do outro, há uma rotação externa, o joelho tá todo para fora e a perna tá arqueada. Ou seja, o ângulo de inclinação do colo femoral ainda está maior que 150 graus, tá? E a anteversão ainda está presente. Então, por mais que a gente já tenha diminuído um pouco pela ativação dos glúteos, dos abdutores, dos extensores lá na postura prona, isso ainda não está totalmente corrigido. Então, quando ele começa a ficar de pé, ele ainda mantém essa rotação externa. E aí, o que o bebê começa a fazer, né? Deixa eu tirar o som. O bebê, ele começa a abaixar para pegar o brinquedo, levanta. Abaixa, levanta, cai e sobe. E no que ele faz esse agachamento com tanta rotação externa, ele potencializa a ativação de glúteo, principalmente o glúteo médio. Então, o glúteo médio ali está trabalhando muito. Então, quanto mais ela ativa o glúteo médio, mais ele vai atuar lá no colo do fêmur, que nem eu expliquei lá no início. Então, quanto mais o bebê abaixa, levanta, pega o brinquedo e sobe, você vê que o bebê típico, ele faz isso 300 milhões de vezes por minuto. Toda hora ele abaixa e pega alguma coisa e volta e abaixa de novo. Por quê? Porque ele sabe que ele precisa trabalhar o glúteo, ele precisa trabalhar o glúteo médio. E aí, né, eu falei para vocês lá atrás que o processo de redução da inclinação do ângulo do colo femoral, ele é acelerado por volta dos 2, 3 anos de idade. Por quê? O que a criança de 2 e 3 anos faz o tempo todo? Anda. Tá? Segundo a Karen Adolph, que é uma pesquisadora de desenvolvimento motor da Universidade de Nova York, a criança, ela anda, quando ela começa a andar, ela anda o equivalente a 17 estádios de futebol por dia, tá? Por que ela anda tanto? Entre cair, levantar, anda, cair, levantar, anda, e ela não para. Porque ela sabe que ela precisa treinar, que ela precisa treinar muito para virar uma doutora em marcha. Então, a criança entre 2 e 3 anos de idade, ela anda 100% do tempo, o tempo todo, cai, levanta, levanta e anda de novo, porque ela tá aprendendo, ela tá treinando, e ela sabe que ela precisa treinar, entendeu? Então, por isso que esse processo, ele é acelerado nessa idade, porque existe muita ativação muscular, principalmente de glúteo, né, gente? Então, vamos lá. A contratura em flexão que o bebê nasce, né, que eu falei pra vocês que o bebê nasce com contratura de flexão do quadril, ela se resolve entre o 2º e o 3º mês de vida. Então, quando a criança tá lá com seus 2, 3 meses, ela já conseguiu alongar a região anterior do quadril e já começou a ativar glúteo. Por volta dos 7 anos, o acetábulo também está completamente formado, que foi uma coisa que eu não falei anteriormente, né? Então, o acetábulo, quando a criança nasce, além daquelas angulações do quadril, o acetábulo ele também nasce raso, ou seja, ele não tem essa concavidade, esse arquinho bonito, tá? Ele nasce reto. E conforme a cabeça do fêmur vai impactando o acetábulo, ele vai fechando,
tá? Então, por volta do 7º ano de vida, o acetábulo ele já tá prontinho, ele já conseguiu fazer essa curvatura, ele já consegue abraçar a cabeça do fêmur. E isso dá estabilidade para a articulação do quadril. Entre o 7º e o 8º ano de vida também ocorre redução da inclinação do colo femoral, que vai ficar em torno de 115 e 125 graus, e o ângulo de antiversão ele continua reduzindo até o 16º ano de vida, tá? Até que ele chega aos 14 e 15 graus. E o que acontece com as nossas crianças com desenvolvimento motor atípico? Então, a não ser que a criança tenha alguma patologia congênita de quadril, ela nasce com quadril típico, igualzinho da criança com desenvolvimento motor típico. A criança atípica, ela não nasce com nenhuma deformidade osteomuscular, a não ser que ela tenha alguma deformidade congênita, pé torto congênito, displasia congênita de quadril. Se ela não tiver nada congênito, o quadril é igual ao da criança típica. No entanto, ela começa a apresentar atrasos no marco de desenvolvimento motor que vão impedir que essas angulações se ajustem, tá? Aí pensando no quadril. Além disso, se a gente pensar, por exemplo, numa criança com paralisia cerebral, ela vai ter uma alteração de tônus, né? Então, porque ela tem uma lesão do sistema nervoso central e o tônus dela está alterado. E essa alteração de tônus vai alterar a forma que os músculos se contraem, que vão atuar na articulação, por exemplo, do quadril. Ocorre uma incoordenação muscular. Então, há uma hiperativação, um aumento da ativação dos flexores do quadril e dos adutores, tá? Em detrimento aos extensores e os abdutores do quadril. Então, ele não consegue ativar os extensores e os abdutores da mesma forma que as crianças com desenvolvimento motor típico conseguem, pelos atrasos do desenvolvimento motor, tá? Dos marcos motores. Então, o que a gente tem que fazer? Colocar as crianças em pé. Ah, mas a criança não tem controle de cabeça. Não tem problema, ela tem que ficar em pé. Ah, mas a criança não tem controle de tronco. Problema, ela tem que ficar em pé. E é sua obrigação arrumar formas para que ela consiga ter essa vivência, consiga ficar de pé. Então, aqui na primeira foto, por exemplo, é uma criança que não tem controle de cabeça, não tem controle de tronco. Então, o que eu estou oferecendo? Um apoio anterior do rolo, o meu apoio posterior, mas isso ainda não era suficiente, porque ele é muito hipotônico. E ele dobrava o joelhinho, ele não conseguia manter. Então, o que a gente fazia? Extensor e membro inferior. Então, ele tá com a faixa de tronco, extensor e membro inferior, apoio anterior, meu apoio, e eu ainda tinha que corrigir um pouquinho a cabeça para ele não jogar a cabeça para trás. Então, mas ele tá de pé. Então, ele começou a ativar, ele começou a fazer descarga de peso nesse quadril, ok? Na segunda foto, na foto do meio, é uma criança que ela estava com o extensor, pelo mesmo motivo, ela é super hipotônica, ela tem a faixa de tronco, mas ali eu não estava só a minha mão eu já conseguia manter ela em pé, tá? Então, eu reduzi o apoio. Então, quanto menos apoio você dá, mais a criança está trabalhando, mais ela está ativando a musculatura dela. Na terceira foto, é um menininho com Down, ele tá com o teratogs, tá com a faixa para rotação interna e tá com um tênisinho com bom suporte. E só com esse auxílio ele já consegue ficar de pé segurando com uma mão. Então não tem porquê eu oferecer tanto apoio quanto eu ofereci pro menininho da primeira foto. Então você vai reduzindo de acordo com a demanda de cada criança. Já nessa foto, na primeira foto aí, ele precisa da faixa, ele precisa da faixa de tronco e o tênis não era suficiente, então ele precisou de uma órtese. Então, eu ofereci a órtese e aí ele conseguiu ficar em pé, segurando com as duas mãos, tá? Aqui é um vídeo, né? A Juju, ela não tem controle de cabeça, tinha controle parcial, na verdade, não tinha controle de tronco, mas ela precisava que ela começasse a dar passinhos de forma ativa. Então, o que eu fiz? Ela tá com teratogs, ela tá com coletinho de sustentação, eu gosto de usar a faixa, tá? Para dar mais firmeza no tronco, e ela tava presa no trilho.
Então, com isso, ela conseguia dar os passos, com esse apoio, esse suporte, ela conseguia dar os passinhos dela de forma totalmente ativa. Então, ela está contraindo a musculatura dela, ela está fortalecendo e ela está conseguindo atuar lá na articulação do quadril dela, reduzindo o ângulo de inclinação, reduzindo a antiversão. Isso vai proteger a articulação do quadril. Quanto mais ativa a criança está, mais ela vai contrair a musculatura dela e melhor vai ser a proteção na articulação do quadril, por exemplo. Então, quais são os benefícios da postura de pé aí para a gente resumir? Fortalecimento muscular. Então, quanto mais ativa a criança estiver, maior será o fortalecimento. Eu vou alongar os músculos do quadril, joelho e tornozelo, prevenindo encurtamentos musculares. Então, as crianças que passam muito tempo sentadas e deitadas, elas tendem a apresentar encurtamentos musculares. Então, a postura de pé vai prevenir. Prevenção de luxação do quadril. Quanto mais ativo, maior será a prevenção. Aumento da densidade óssea, então a contração muscular, a descarga de peso, ela vai gerar um processo ósseo de calcificação, o que vai aumentar a densidade óssea. Melhora na circulação sanguínea, então alguns estudos correlacionam a postura de pé com a melhora na circulação sanguínea, melhora no refluxo e melhora no funcionamento intestinal. Aumenta o nível de alerta e concentração, então as crianças que estão de pé, elas apresentam maior estado de alerta, maior estado de concentração do que quando ela está deitada ou sentada, por exemplo. Além disso, a postura de pé, ela facilita a participação e a atividade. Por quê? Porque as crianças ficam na mesma altura que seus pares. Então, uma vez que ela está na mesma altura que as crianças da mesma faixa etária, ela consegue interagir mais, ela consegue brincar e ela consegue participar, ok? Então, esse foi o nosso primeiro encontro. No próximo encontro, tá? No segundo encontro, eu vou falar sobre como a gente pode colocar a criança de pé, tanto no consultório quanto em casa. Então, vai ser uma coisa mais prática. Então, eu vou ensinar a colocar faixa de tronco, ensinar a colocar extensor de membro inferior para facilitar a postura de pé. Formas que a gente pode oferecer apoio e reduzir o apoio de acordo com a demanda de cada criança, tá? Então, eu espero vocês no próximo encontro. Se vocês ainda não se inscreveram, por favor, se inscrevam aí no canal da Fisio Vital. E apertem aí o sininho para vocês receberem a notificação quando a próxima aula estiver disponível, tá? O próximo encontro estiver disponível. E no canal do Telegram, tanto da Fisio Vital quanto o meu canal do Telegram, então vocês podem me seguir, tá? No @neuroenvolver.rj. Se tiver alguma dúvida, quiser conversar um pouquinho sobre esse encontro, vocês podem me mandar mensagem, que a gente conversa, a gente troca, tá? E no nosso canal do Telegram, no meu e da Fisio Vital, tá? Da Neuroenvolver e da Fisio Vital, vão estar os artigos que eu usei para produzir esse conteúdo, tá? Mas, tá? A maior parte do conteúdo, ele foi tirado aqui do livro de biomecânica básico, tá, gente? Esse aqui é do Ramil, mas existem inúmeros livros de biomecânica básica e eles todos vão conter essa informação. Então, vocês podem pesquisar em outros livros de biomecânica também. Mas os artigos vão estar lá, tanto no meu Telegram quanto da Fisio Vital. Então, segue a gente, se inscreve aqui no canal para receber a notificação da próxima aula. Tchau, gente! Espero vocês no próximo encontro.